Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos fazer uma retomada de conteúdos, especificamente falando sobre equação da reta e também falando das posições relativas que nós temos entre duas retas. Então vamos lá. Quais são as diferentes formas de representação que nós temos de uma reta? Vocês lembram? Se não lembra, daqui a pouco a gente vai lembrar. Quais são as posições relativas entre duas retas que pode se apresentar? São dois questionamentos para a gente pensar e já ir respondendo e lembrando. Na hora que o professor fala, já é bom ir relembrando e vendo o que vocês lembram e o que você precisa fixar para relembrar. Então, quando eu tenho uma reta, eu tendo um ponto e tendo qual inclinação em relação à reta, nós conseguimos achar a sua equação pela fórmula fundamental da reta, que se eu tenho um ângulo, lembrando, a gente tem que achar a tangente desse ângulo, que vai dar o nosso coeficiente angular, que é dado pela letra M. E o y0 e o x0 é o ponto que eu conheço dessa reta. Substituindo nesta equação fundamental, se eu isolar o y nela, nós vamos ter o que a gente chama de equação reduzida. E quando eu tenho ela na equação reduzida, isolando o y, o valor que está multiplicando o x, a gente chama de coeficiente angular. E o n é o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É aquele ponto onde a reta corta o eixo y, ou seja, naquele ponto o x vai ser igual a zero. Então, repetindo, esta forma onde a gente tem y isolado, a gente chama ela de equação reduzida da reta. Agora, quando a equação é igualada a zero, significa que é a equação geral da reta, que a forma geral vai ser ax mais by mais c igual a zero, aonde o a e b e c são valores constantes e o a e o b não podem ser simultaneamente zero. Nesse caso, nós chamamos de equação geral da reta. As posições relativas de duas retas nós podemos ter paralelas, coincidentes, concorrentes em um ponto e perpendiculares entre si. Quando duas retas são concorrentes entre si, significa que o coeficiente angular entre as duas são diferentes. Agora, quando duas retas, além de serem concorrentes, elas formam 90 graus entre si, nós dizemos que elas são perpendiculares. Então, como é que eu verifico se elas são perpendiculares? Se eu tenho os dois coeficientes angulares, eu multiplico um pelo outro. Se o resultado dela dá -1, significa que elas são perpendiculares. Se eu conheço apenas um deles e quero saber o outro, eu vou substituir na fórmula aqui, ó. Coloco que um coeficiente é menos o inverso do coeficiente angular da outra reta. Tranquilo? Agora, se as retas são paralelas, significa que o coeficiente angular entre as duas retas são iguais. E quando elas são coincidentes, o que acontece? Além do coeficiente angular serem iguais, o linear também será igual entre as duas. Nesse vídeo a gente conversou sobre as equações que a reta pode apresentar e as posições relativas entre elas. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.